Boa tarde, bem-vindos à conferência de imprensa de hoje de Downing Street. Tenho hoje a companhia do Sir Peter Hanley, presidente da Network Rail. Peter Hanley foi o comissário dos transportes dos Jogos Olímpicos de Londres e a pessoa que ajudou a supervisionar o reinício do nosso sistema de transportes. Permita-me que comece por vos atualizar sobre as últimas informações dos dados do governo. Este slide mostra dados sobre a utilização de diferentes tipos de transporte. Estes gráficos mostram quedas significativas na utilização dos transportes públicos, ônibus, comboio, metrô em Londres, mesmo antes de o encerramento ter sido introduzido. Isto é bem-vindo, mostra que o público respondeu positivamente aos nossos pedidos para evitar os transportes públicos sempre que possível. A utilização de veículos a motor diminuiu substancialmente no início e desde então tem vindo a aumentar de forma constante, embora não tenha regressado aos níveis registrados em meados de março. Mais uma vez, é isso que esperamos, uma vez que introduzimos algumas facilidades no confinamento. O modo de transporte que tem registrado um aumento significativo é o ciclismo. É ótimo ver as pessoas mudarem para um modo de transporte limpo e ecológico, com benefícios significativos para a saúde. O número de testes realizados ou afixados no Reino Unido aumentou pela primeira vez para além dos 5 milhões. 5.105.565. Isso inclui um recorde de 220.057 testes realizados ou afixados ontem. 281.661 pessoas apresentaram resultados positivos, o que representa um aumento de 1.805 casos desde ontem. O gráfico mostra uma diminuição constante no aumento dos casos, numa média móvel de 7 dias, apesar do aumento dos testes. Terceiro slide, por favor. Este slide mostra os últimos dados dos hospitais. 505 pessoas deram entrada no hospital com coronavírus na Inglaterra no dia 2 de junho, um aumento em relação a 475 de há uma semana, mas um decréscimo em relação ao pico de 3.121 em 2 de abril. 604 doentes com coronavírus estão em leitos de ventilação mecânica no Reino Unido, contra 783 há uma semana e abaixo do pico de 3.301 em 12 de abril. Quarto slide, por favor. Este slide mostra o que está acontecendo nos hospitais de todo o país. Há agora 7.312 pessoas no hospital com coronavírus no Reino Unido, 15% abaixo dos 8.558 de há uma semana e de um pico de 20.699 em 12 de abril. Como mostram os gráficos, embora haja alguma variação, a maioria das nações e regiões do Reino Unido está a seguir, em geral, um padrão semelhante. Último slide, por favor. Este slide mostra os números diários para aqueles que infelizmente perderam a vida após o teste positivo para o coronavírus. Em todos os cenários, o número total de mortes ascende agora a 39.904. Isso representa um aumento de 176 mortes desde ontem. Quando medido por uma média móvel de 7 dias, o número diário de mortes ascende atualmente a 241, contra o pico de 943 em 14 de abril. Estes números lembram que a Covid-19 ainda representa uma ameaça muito real, que a luta continua e que há ainda, tragicamente, demasiadas pessoas em todo o país que estão a perder entes queridos. Os nossos pensamentos estão com todos eles. Como deixamos claro nas últimas semanas, o nosso caminho para a recuperação tem de ser cuidadosamente e cautelosamente gerido. Mais importante ainda, temos de evitar um segundo pico da infecção. Embora essa abordagem cuidadosa e deliberada tenha sido central para o reinício dos transportes públicos, antes da anterior flexibilização do bloqueio total, garantimos o aumento de disponibilidade de transportes para permitir um distanciamento social adequado. Além disso, anunciamos também medidas para ajudar as pessoas a escolher outras formas de transporte, por exemplo, com um investimento recorde de 2 bilhões de libras em bicicletas e caminhos a pé.
Assim como a aceleração dos ensaios de scooters antecipa para o final deste mês, o planejamento meticuloso, a par do esforço considerável dos passageiros que evitam os transportes públicos, tem funcionado bem. Tem havido uma ausência de aglomeração, mesmo com o aumento do número de passageiros, em graças parte ao trabalho de Sir Peter, mas estes desafios estão prestes a aumentar. Esperamos, se as condições o permitirem, que a próxima flexibilização das restrições ocorra na segunda-feira, 15 de junho. As lojas não essenciais serão abertas e algumas crianças regressarão às escolas secundárias. Isso significa que haverá mais pressão sobre os nossos transportes públicos. Para ajudar a satisfazer essa procura, estamos a aumentar os serviços de trens, ônibus e metrôs com financiamento governamental. Mas mesmo assim ainda temos mais a fazer. Por isso, hoje gostaria de destacar medidas que nos ajudam a manter a todos mais seguros e a reduzir os riscos de regresso de coronavírus. Há 3 pontos que gostaria de destacar. Em primeiro lugar, permitam-me que reitere, isso é importante, que se pode trabalhar a partir de casa, se deve continuar a fazê-lo. Se não se pode trabalhar a partir de casa, deve evitar-se, sempre que possível, os transportes públicos. E se tiver de utilizar transportes públicos, deve seguir as orientações, incluindo evitar a hora de pico. Em segundo lugar, posso anunciar que, a partir de segunda-feira, 15 de junho, os revestimentos faciais passarão a ser obrigatórios nos transportes públicos. Isso não significa máscaras cirúrgicas, que temos de manter para os ambientes clínicos. Significa o tipo de cobertura facial que se pode fazer facilmente em casa. Haverá exceções à regra para crianças muito pequenas, pessoas com deficiência e pessoas com dificuldades respiratórias. Mas, em termos gerais, à medida que atravessamos esta fase, estamos a fazer o que muitos outros países pediram aos passageiros dos transportes. E à medida que o número de passageiros aumenta, esperamos que essa tendência se mantenha. Temos de garantir que sejam tomadas todas as precauções. Com mais pessoas a utilizar os transportes, as provas sugerem que o uso de uma cobertura facial oferece alguma, embora limitada, proteção contra a propagação do vírus. Uma cobertura facial ajuda a proteger os nossos companheiros de viagem. É algo que cada um de nós pode fazer para ajudarmos uns aos outros. E embora também continue a ser verdade que medidas como a manutenção da distância social e a lavagem das mãos continuam a ser as mais críticas, também sabemos que nos transportes públicos manter 2 metros de distância nem sempre é possível o tempo todo. Na verdade, as orientações reconhecem explicitamente este fato. Assim, quanto mais pessoas regressarem à rede, a partir de 15 de junho, serão obrigadas a usar uma cobertura facial. Estas regras serão alteradas ao abrigo das condições de viagem dos caminhos de ferro nacionais e do regulamento dos veículos de serviço público para ônibus. Isso significa que ele poderá ser recusado a viagem se não cumprir e que poderá ser multado, juntamente com os operadores de transporte. Isto será aplicado pela polícia britânica. Mas espero que a grande maioria das pessoas não precise ser forçada a fazê-lo porque o uso da cobertura facial ajuda a proteger os outros. É claro que o pessoal da linha de frente, aqueles que estão em contato com os passageiros, fazendo um trabalho tão importante neste momento crucial, também precisarão usar revestimentos faciais. Nos próximos dias, o governo irá trabalhar com os sindicatos, que têm dado seu apoio, o que agradeço, com os operadores de transportes e com a polícia para garantir que disponham dos abastecimentos de que necessitam para serem seguros. Estas medidas aplicam-se em Inglaterra e estamos a trabalhar com as administrações descentralizadas. Em terceiro lugar, para aliviar a pressão sobre os transportes públicos, gostaria de vos atualizar sobre as medidas que estamos a tomar para impulsionar formas alternativas de viagem. Agora que as salas de exposição de carros estão novamente abertas, há uma gama crescente de carros elétricos, ciclomotores, motociclos à venda. E à medida que a nossa economia avança, a sua popularidade vai continuar a aumentar. Ainda este mês, vamos apresentar o voucher Fix Your Bike, no valor de 50 libras. Teremos mais centenas de milhares de bicicletas em boas condições de circulação. Depois há o programa Ciclo ao Trabalho, que permite aos empregados comprar uma bicicleta sem impostos, uma poupança efetiva de 25% a 39%.
E esse esquema foi alargado de modo a abranger também as bicicletas eletrônicas, o que significa que os ciclistas podem cobrir distâncias mais longas ou obterem assistência nesses trechos de subida. E este é um ótimo momento para começar a utilizar à medida que redesenhamos a nossa paisagem de rua para lidar com milhões de ciclistas e pedestres. A prova é que os viajantes pendulares já estão a responder. Apesar de menos pessoas viajarem em geral durante esta crise, assistimos a um aumento de cerca de 100% no ciclismo durante a semana. E aos fins de semana, esse aumento foi de cerca de 200% em comparação com os níveis pré-Covid-19. Queremos utilizar esta recuperação para mudar permanentemente a nossa forma de viajar. Com enormes níveis de investimento, estamos a apresentar melhorias nos transportes ecológicos que de outra forma teriam levado anos, se não décadas. A curto prazo, embora o vírus continue a constituir uma ameaça, ajudarão milhões de pessoas a evitar as viagens de transporte público e a longo prazo ajudarão a transformar o nosso país num lugar limpo, mais ecológico e com menos emissões de carbono. A nossa história mostra-nos como podemos adaptar-nos rapidamente enquanto nação, tal como fizemos há quase 200 anos, quando a Grã-Bretanha inventou o caminho de ferro, e tal como fizemos no século XX, quando abraçamos o carro a motor, e depois, nos anos 50, quando lançamos o primeiro avião a jato de passageiros, coincidentemente concebido e construído no meu círculo eleitoral de Hatfield. Cada uma dessas revoluções de transporte foi desencadeada por um alinhamento único de pessoas e acontecimentos, engenheiros e empresários brilhantes, novas tecnologias de ponta, governos apoiadores e as necessidades dos cidadãos, combinado para aprovar mudanças importantes. E agora estamos à beira de uma nova revolução nos transportes, desta vez não apenas de um meio de transporte em particular, mas todos os meios de transporte, uma revolução dos transportes verdes, o que nos ajudará a reconstruir uma Grã-Bretanha mais forte e próspera, bem como mais limpa e saudável.